noite, meus irmãos e irmãs. É sempre bom estarmos juntos na busca do conhecimento que nos ajuda a melhor conduzir os nossos passos no nosso trabalho evolutivo. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, como qualificou Allan Kardec. Nós hoje vamos para o capítulo 18, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Esse capítulo ele é formado de 8 perguntas e um comentário no seu final. Nesse capítulo vai ser tratado a influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, idem sobre o cérebro e idem sobre as crianças. Então vamos iniciar para a gente trocar ideias a respeito das informações que os espíritos nos legaram através do trabalho de Kardec. E a gente começa pelo item 221. É a primeira pergunta que foi feita. A faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? E os espíritos responderam: algumas vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de uma saúde vigorosa, os que são doentes o são por outras causas. Então vejam só, essa pergunta é interessante a gente refletir. Foi perguntado se a mediunidade é uma doença ou um estado anormal. E os espíritos disseram que não é uma doença, que às vezes é anormal, que foge ao normal da nossa conduta. A gente vai ficar, digamos assim, diferente. Tem uma condição diferenciada do nosso comum. E ele diz, inclusive, que tem médios que são fortes. Apenas para demonstrar que a mediunidade não promove doenças. Aí vem a pergunta número 2. O exercício da faculdade medianímica pode ocasionar a fadiga, o cansaço? E eles responderam: o exercício muito prolongado de toda e qualquer faculdade pode conduzir à fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ocasiona necessariamente um dispêndio de fluido que conduz à fadiga e se repara pelo repouso. Essa informação é preciso a gente refletir, porque muita gente, no meio espírita, nos trabalhos das casas espíritas, ainda não pararam para refletir sobre essa informação. Qual informação? Que o cansaço, no uso da mediunidade, se repara pelo repouso. Por que eu digo isso? Porque existe uma orientação, em algumas, quase que geral, de que após o trabalho na mesa mediúnica, os médiuns que deram passividades, eles têm que receber um passe para repor suas energias. E aqui está dizendo com todas as letras que a fadiga promovida pelo uso da mediunidade se repõe através do repouso. Não é necessário que tenha que dar passe em todos os médios que deram passividade. Até porque lá na Gênesis está dito que existe em cada um de nós uma fonte permanente de emissão fluídica. Então, esse ponto é interessante a gente guardar bem nítido na nossa mente. Estou na mesa mediúnica, dei passividade a 2, 3 espíritos, tal, doentes, sofredores, tal, rebeldes,
agitados. Encerrou. Tudo aquilo que eu despendi para ajudá-los, eu vou recuperar através do repouso. Quem já esteve comigo sabe que, quando nós encerramos os nossos trabalhos nas mesas de exercício mediúnico, do trabalho mediúnico, eu promovo o pronunciamento de todos para que cada um dê o seu depoimento do que vivenciou, o que é que ele achou, o que é que ele analisou e tal. E, nesse momento, estamos recuperando as nossas energias. Como eu já tive em vários grupos mediúnicos, eu observei que parece que existem aqueles que parece que tem hora marcada. Se ele chegar em casa depois das 10, ele apanha. Porque é só encerrar o trabalho, ele já quase nem espera que se faça a prece de encerramento. Ele já se levanta e vai embora. Ele não busca se adequar a essa nova situação, que é o retorno do trabalho. Justamente esse repouso que eu estou começando, para poder recuperar as energias que eu despendi naquele momento. No mesmo ambiente em que eu agora estou favorecendo a espiritualidade a recompor as minhas energias. Sem a necessidade de fulano dar passe em fulano. Naturalmente, é reposto. Não podia ser diferente, não seria coerente você ir para uma mesa mediúnica, recepcionar com todo amor e carinho os irmãos que estão necessitados de ajuda e sofrimento, e você sair prejudicado. A paga do bem tem que ser o bem. Então, esse ponto eu chamei a atenção justamente por isso, porque eu vi muitas vezes aqueles que encerrou, se levanta e vai embora. Vamos para a questão número 3, que é o seguinte: o exercício da mediunidade por si mesmo pode ter algum inconveniente do ponto de vista da higiene, abstração feita do abuso? E a resposta foi: há casos em que é prudente, necessário mesmo, se abster ou pelo menos moderar o uso. Isso depende do estado físico e moral do médium. Aliás, o médium geralmente o sente. E quando experimenta a fadiga, deve abster-se. Pergunta número 4. Há pessoas para as quais esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? E os espíritos responderam: já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas nas quais é necessário evitar toda causa de sobreexcitação, e esta é uma delas. E aí ele vai e nos orienta para ir ao item 188 e 194, que está relacionado aos médiuns débeis, aqueles, digamos, mais fragilizados, e para o trabalho de efeitos físicos. Aí a pergunta número 5. A mediunidade poderia produzir a loucura? E eles responderam: não mais do que todas as outras coisas, quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro. A mediunidade não produzirá a loucura quando o princípio não exista. Mas, se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer pelo estado moral, o bom senso diz que é preciso usar de cautela sobre todos os aspectos, porque toda causa de agitação pode ser nociva. Então, se a gente percebe alguém em desequilíbrio mental, a gente não pode colocá-lo numa mesa mediúnica. Item número 6. Há inconvenientes em desenvolver a mediunidade na criança? E a resposta é: certamente. E sustento que é muito perigoso,
porque esses organismos fracos e delicados seriam muito abalados e sua jovem imaginação muito excitada. Além disso, os parentes sábios as afastarão dessas ideias, ou pelo menos dela não lhes falarão, senão sob o ponto de vista das consequências morais. Lembrando aqui, essa informação que eu vi em um canal aí, que existe nos Estados Unidos a Escola dos Médiuns. Crianças de 13, 14, 15, 16 anos, que é trabalhada para que evolua a sua mediunidade, para que eles sejam usados para procurarem pessoas que morreram, que desencarnaram, que foram mortas, assassinadas, e etc, e tal. Então a gente percebe que eles lá não seguem esta orientação. Pergunta número 7. Entretanto, há crianças que são médios naturalmente, seja para os efeitos físicos, seja para a escrita e as visões. Isto também é inconveniente? E eles responderam, não. Quando a faculdade é espontânea numa criança, é porque está na sua natureza e sua constituição a ela se presta. Não ocorre o mesmo quando é provocada e superexcitada. Notai que a criança que tem visões, geralmente, pouco se impressiona com isso, que lhe parece uma coisa muito natural, a qual presta bastante fraca atenção e que a miúdo esquece. Mais tarde, o fato lhe vem à memória e, se conhece o Espiritismo, explica-se facilmente. Nessa colocação aqui, vamos lembrar do surgimento dos primeiros fatos, digamos, mediúnicos que promoveram o surgimento da doutrina espírita, que foram as duas garotas de Hydesville. Eram garotas que começaram, elas tinham a mediunidade de efeito físico, e os espíritos faziam batidas nas paredes. E elas diziam, bata 3 vezes, bata 2, bata 1, tal. E daí surgiu as mesas girantes. Então, é toda a história do surgimento da doutrina através de crianças que auxiliaram com a sua mediunidade de efeitos físicos, inocentemente, com a maior naturalidade, favoreceram os espíritos a se apresentarem à humanidade encarnada. Vamos para a pergunta número 8. Qual é a idade na qual se pode, sem inconvenientes, se ocupar da mediunidade? E eles nos disseram que não há idade precisa. Isso depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas do que certas pessoas adultas. Falo da mediunidade em geral. Mas a que se aplica aos efeitos físicos é mais fatigante corporalmente. A escrita tem um outro inconveniente que se relaciona com a inexperiência da criança, no caso em que quisesse dela se ocupar sozinho e com ela divertir-se. E aí vem o comentário final de Kardec, que é o item 222, que é o seguinte. A prática do espiritismo, como veremos mais tarde, pede muito tato para afastar a astúcia dos espíritos enganadores. Lembramos que no início desse livro, Kardec diz que o perigo é justamente pela falta de conhecimento da mediunidade. Se os homens adultos são seus joguetes, a infância e a juventude lhes estão ainda mais expostas pela sua inexperiência. Está sendo dito aqui que os espíritos enganadores enganam mais facilmente os jovens do que os adultos. E é lógico e é coerente.
Sabe-se, por outro lado, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se podem ter relações com espíritos sérios. As evocações feitas com leviandade e por gracejo são uma verdadeira profanação que abre um fácil acesso aos espíritos zombadores e malfazejos. Lembrando aqui, que talvez você já tenha ouvido falar daquela história do copo. Botam as letras, sim e não, e o cara põe um copo emborcado, põe o dedo em cima e aí fazem um trabalho mediúnico. E eu vi uma situação em que o espírito não queria sair, foi luta, essa turma sofreu bastante para que esse espírito fosse embora da casa dela. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, seria de se temer se não fizesse dela um jogo, se ficasse entregue a si mesmo. Mesmo nas mais favoráveis condições, deve-se desejar que uma criança dotada da faculdade medianímica não a exercesse, senão sob os olhos de pessoas experimentadas que lhes ensinarão, pelo exemplo, o respeito que se deve às almas daqueles que viveram. Vê-se, pois, disso, que a questão da idade está subordinada às circunstâncias, tanto do temperamento quanto do caráter. Todavia, o que ressalta claramente das respostas acima é que não é necessário pressionar o desenvolvimento dessa faculdade nas crianças, quando não é espontânea, e que, em todos os casos, é preciso, nisso, usar uma grande circunspecção, que não é necessário nem excitá-lo, nem encorajá-lo nas pessoas débeis, frágeis. É preciso disso afastar, por todos os meios possíveis, aqueles que tenham dado os menores sintomas de excentricidade nas ideias ou no enfraquecimento das faculdades mentais, porque há nelas predisposição evidente à loucura que qualquer causa superexcitante pode desenvolver. As ideias espíritas não têm a esse respeito uma influência maior, mas a loucura vindo a se declarar tomaria o caráter da preocupação dominante, como tomaria um caráter religioso, se as pessoas se entregassem com excesso às práticas da devoção, e disso far-se-ia o espiritismo responsável. O melhor a fazer com todo indivíduo que mostre uma tendência à ideia fixa é dirigir suas preocupações para outro lado, a fim de proporcionar repouso aos órgãos fracos. Chamamos a esse respeito a atenção dos nossos leitores para o parágrafo 12 da introdução do Livro dos Espíritos. E eu já separei aqui o item que eu creio seja o que ele nos chama a atenção, porque nós estamos tratando aqui da questão da mediunidade na criança. E no item 12, o final do item 12, ele diz assim, é o último parágrafo do item 12 da introdução do Livro dos Espíritos. Como eu sempre falo, essa introdução do Livro dos Espíritos, como a sua conclusão, é riquíssima em informações. E ele diz assim, inegavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e, a miúde, mistificações, fingimento. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático no exercício. Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo
e, por vezes, muito prolongado, não sendo lícito provocarem-se os fatos, tem-se que esperar que eles se apresentem por si mesmos. Frequentemente ocorrem por efeito de circunstâncias em que se não pensa. Para o observador atento e paciente, os fatos abundam. Por isso que ele descobre milhares de matizes característicos que são verdadeiros raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns. Ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o seu pensamento. Portanto, aqui nessa introdução, está colocando para nós a grandiosidade da doutrina, que é uma ciência. E será que os jovens disporão de tempo suficiente para estudar essa ciência? Se dedicarão com assíduo no estudo dessa ciência? Essa é a observação feita pelos espíritos. Eles são tão criteriosos que ele alerta e expõe para a gente refletir e raciocinar que realmente o exercício da mediunidade não é para crianças. Porque é necessário entender que no exercício da mediunidade exige-se renúncia, sacrifício, devoção e entrega completa. Como é que a gente pode querer que um garoto de 13, 14 anos se dedique integralmente à doutrina espírita? Ele tem toda uma vida para evoluir. Ele não está em condições de estudar a doutrina como nós estamos fazendo. Por isso é necessário refletir, que é o que a doutrina sempre pede. Usem a razão. Não se deixem levar pelo maravilhoso, pelo chamativo. Não. Raciocinem, reflitam, para que vocês façam a peneira, se está correto ou não. Tudo está colocado às nossas mãos. Então, eu encerro por aqui.